turma, hoje nós vamos falar sobre a Revolução 4.0 dentro dessa questão do planejamento estratégico e sustentabilidade da inovação dentro das empresas, tá certo? O que é Revolução 4.0, a origem desse termo, né? De onde veio esse termo Revolução 4.0, galera? Ele veio do seguinte, nós dividimos desde a Revolução Industrial em 4 fases. Então a primeira fase ela ocorre em 1780, onde eu substituo a questão da mão de obra pelo aprimoramento das máquinas a vapor e criação de uma coisa importante, que é o tear mecânico, né? Eu estou substituindo uma grande quantidade de pessoas, de artesãos, que trabalhavam com praticamente os processos manuais, pela primeira fase do processo de automatização, tá certo? Depois de 1870, prolongando esse processo, nós começamos a perceber o que dentro do mercado mundial? A utilização do aço na construção, nas máquinas e nas ferrovias, né? O desenvolvimento da energia elétrica, onde as primeira vez as pessoas começam a prolongar o dia delas, porque agora começa a ter uma iluminação para poder trabalhar. A questão dos motores elétricos começando a substituir aquelas questões a máquinas a vapor. E depois eu tenho o desenvolvimento intensivo do petróleo, né? Na produção de combustível para os automóveis, né? Com o advento dos automóveis, as pessoas começaram a ter acesso a consumo. O fenômeno mercado de consumo começa a ocorrer em 1870, quando as pessoas começam a ter acesso a carro, a automóvel. Elas começam a perceber que elas não precisam mais andar em carruagens para poder se locomover do ponto A para o ponto B. E isso vai gerando um movimento que acaba resultando até 1970, que é o avanço da eletrônica, né? Sistemas computadorizados e o crescimento de uma coisa importante que muita gente confunde, a Revolução 3.0 com a 4, que é o crescimento da robótica, né? Os robôs, a automatização utilizando robôs. E por fim nós temos a Revolução 4.0, como a gente está começando, nós estamos fazendo parte desse processo atualmente, que é o quê? A aplicação da internet das coisas, né? Nossos produtos eletroeletrônicos vão começar a convergir, a se comunicar dentro da nossa casa com a rede de internet, como já está acontecendo com as geladeiras, e a questão dos sistemas de produção descentralizados, que isso aqui afeta diretamente a área de qualidade. Agora a área de qualidade ela não trabalha olhando o processo, ela pode estar gerenciando processos que não estejam muito perto da área de qualidade, ao redor da área física realmente da área de qualidade, né? Você vai começar a ter que gerenciar fábricas que estão em outro país, onde eu consigo ter um custo menor de produção e uma produtividade maior. Quais são os desafios da indústria 4.0? Primeiro, padronização e arquitetura para facilitar a comunicação entre os diferentes atores dentro do projeto, de quem consome os produtos e serviços e de quem produz, certo? Gerenciamento de uns sistemas complexos, de algoritmos, até de inteligência, para poder trabalhar com essa questão da interligação desses sistemas produtivos. Segurança de comunicações abertas, isso é uma coisa importante dentro dos processos. Projeto e organização do trabalho, né? Começa a ter uma mudança nessa questão de como eu vou trabalhar com a organização dos setores de produção. Como, por exemplo, eu vou trabalhar com célula de manufatura multifuncional, né? Vou fazer vários produtos com o mesmo equipamento. Treinamento e desenvolvimento de profissional contínuo, as pessoas têm que estar se desenvolvendo continuamente e a qualidade está envolvida nessa questão do treinamento e desenvolvimento do profissional contínuo. Regulamentação de marco legal, isso é importante, né? Principalmente para combater algumas coisas que acontecem com relação à China. Eficiência dos recursos, a otimização de recursos passa a ser uma coisa bem preponderante dentro dos processos e monitoramento e manutenção de base de conhecimento para a gente poder trabalhar dentro da empresa. O mundo industrial hoje nós temos quais são os primeiros países que trabalham nessa questão de automatização dos processos que a gente percebeu. A China investe muito isso, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Japão são países que estão na frente
disso e já executam essa questão, já estão implementando numa fase muito avançada essa questão da Revolução 4.0, né? O Brasil ainda tem muito a caminhar, porque ainda nós temos que regulamentar muita questão ainda com relação à nossa produtividade da indústria, porque toda a nossa indústria foi sucateada nos últimos 5 anos em virtude dessa crise econômica. Nós temos muito que caminhar para poder chegar num momento ideal dentro dessa questão da Revolução 4.0. Por fim, eu estou aqui disponível de dúvidas aqui para vocês. Um forte abraço e até mais, galera. A gente está aqui.